noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, nossa sexta-feira foi incrível. Ainda mais que isso, né? A nossa semana foi maravilhosa. Fizemos mais de 6.000 pontos na semana e nós fechamos o mês sem nenhum dia de stop. Foi um mês incrível. Foi uma semana incrível e foi uma ótima sexta-feira também, graças a Deus. Pessoal, nossa sexta-feira, nós finalmente rompemos essa região dos 175 mil, né? Inclusive, eu tinha uma compra na região dos 174, 750, 500, até os 174 mil. E eu tomei um stop de compra de 200 pontos nessa região dos 174, agora se foi no 174.500 ou foi no 174.750. Eu sei que nós tínhamos regiões de compras desde a região dos 174 mil, mas eu tomei um stop antes. Depois eu fiz essa compra, vou até mostrar para vocês, eu fiz essa compra exatamente na milhar, nos 174 mil. Eu acabei saindo com 1.045 pontos, só que essa operação ela acabou pagando mais de 1.500 pontos, eu saí um pouquinho antecipado. Depois ela retornou toda e tudo mais, né? E mais tarde eu acabei fazendo uma venda nos 175 mil, que também foi uma excelente venda. Fora outras operações que fizemos na sexta-feira. Ok? Como eu havia falado, finalmente esse índice rompeu essa região dos 175 mil. Tá? E nós havíamos ficado laterais dentro de uma região de aproximadamente 5.500 pontos. Deixa eu só alterar aqui o tempo para ficar mais fácil nós vermos essa região de lateralização. Nós passamos mais de uma semana falando sobre isso, né? Essa região dos 175 mil até a região dos 180 e 500 aproximadamente. E nós precisávamos ou romper a região dos 180 e 500 para continuarmos a alta, ou rompermos a região dos 175 mil para continuarmos, né, com essa baixa, com essa queda, né? Ocorre que nós fechamos na sexta-feira a região aí dos 173.600 aproximadamente. O que acontece é o seguinte: se esse índice abrir amanhã, segunda-feira, acima dessa região dos 175.200 ou próximo da região de fechamento de sexta-feira, nós poderemos ter uma venda de abertura entre essa região dos 176 mil até os 176.250. Tá? Não será a melhor venda, mas é o que poderemos ter para abertura, porque a região dos 177 mil é uma região muito melhor para vender, ok? Mas se falando exatamente de abertura, especificamente de abertura, né, nós poderemos ter essa venda, ou caso o mercado abra dentro da região de fechamento, mas dê uma puxada para baixo, nós poderemos ter uma compra de abertura dentro da região dos 172 mil aos 172.500, ok? Só que no momento, sinceramente, eu acredito o seguinte: ou nós podemos ter feito já um fundo na sexta-feira, ou estarmos muito próximos de uma região de fundo, ok? Então, caso o mercado abra com um gap abaixo da região de 173.500, ou seja, já rompendo a região de sexta-feira, da mínima de sexta-feira, nós poderemos ter um ponto de compra muito interessante aqui na região dos 171.750
aos 172.500. O melhor ponto será nessa região aproximadamente aqui dos 172, 150, 250, ok? Ou até 172 redondo aí pode ser dentro da milhar, né? Pode ser uma excelente entrada. Talvez essa aqui, inclusive, pode ser já o fundo do momento aí no índice, viu? Talvez ele não caia mais que isso. Então, ou nós já fizemos o fundo na sexta-feira, ou ele vai cair mais um pouco e fazer esse fundo na região próxima dos 172 mil. Eu acredito o seguinte, por mais que esse índice caia mais um pouco, no momento eu não acredito que ele vá romper a região dos 170 mil, ok? Tanto que nós temos uma compra muito boa dentro dessa região aqui, tá? Do 170.500 ao 750. Mas, sinceramente, eu não acredito que ele vai romper a região de 170 mil. E muito provavelmente, se ele abrir rompendo a região do 173 mil aqui, né? 173.500, talvez o preço já segure dentro da região dos 172 mil, fazendo o fundo para voltarmos a uma alta, ainda que momentânea, por uns 3, 4, 5 dias ou um pouco mais, ok? No momento, pelo menos, eu acredito que nós já fizemos um fundo ou estamos muito próximos, ok? Nós falamos dessa venda de abertura, né? Do 176 até o 250 aproximadamente, ou, na pior das hipóteses, ainda para abertura, dentro dos 177 mil. Temos uma outra região, do 177.750 aos 180 mil, que é um ponto de atenção para vendas. Não é para colocar lá uma ordem alocada e deixar lá, não. Essa região de atenção, dependendo de como o preço chegar lá, nós vamos esperar algum tipo de manipulação ou sinal para estarmos entrando na venda, ok? Porque uma venda confiável mesmo que nós teremos será essa da região dos 179.500 aos 750. Temos um outro ponto de atenção na região dos 180 a 250 para vendas também, e uma venda muito melhor na região dos 180.500 a dos 750. Provavelmente, logicamente, não estou falando dessas vendas aqui nessa região acima dos 180.500 para amanhã, não acredito nisso, né? Mas estamos fazendo um contexto já meio que semanal, né? Temos aqui dentro dessa leitura um pouco mais macro a região dos 181.750 aos 182.250. Pessoal, continuando dentro dessa leitura macro, é o seguinte, tá? Essa região dos 182.750 até a região dos 183.250, essa é a região da última defesa dos vendedores, ok? Caso esse mercado continue subindo, aliás, caso esse mercado chegue nessa região, aqui será uma região de extrema briga e será um excelente ponto para vendas, ok? Portanto, se durante essa semana esse mercado realmente subir, nós poderemos atingir ainda essa semana essa região, ok? E caso o mercado continue subindo, teremos outros pontos de atenção na região dos 184 mil e também dos 185 mil, ok? Vamos falar agora a respeito do dólar. Pessoal, o dólar, assim como o índice, que ficou lateralizado dentro de uma região de 5.500 pontos, e só rompeu na sexta-feira, muito provavelmente talvez já tendo feito um fundo e voltarmos a ter uma correção, esse dólar ele tentou um rompimento aí da região dos 5,100, ele foi até os 5,115, se eu não me engano, aproximadamente.
mas ele só alongou um pouquinho mais a sua lateralização, que era de 75 pontos, indo para 80 pontos, ok? Esse dólar, ele precisa, de fato, romper essa região dos 5,115 e confirmar a sua alta, ok? Para continuar subindo. Porém, nós temos essa região aqui dos 5,140 como a última defesa dos vendedores, ok? Região de extrema briga, caso ele realmente rompa, e não está tão longe assim, né? Porque já batemos aí a região dos 5,115 na sexta-feira. Caso ele rompa essa região, será então a região de defesa, briga extrema do 140, e uma próxima venda nós só teremos lá na região dos 5,160, ok? Depois a outra só no 5,220. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de compras. Nós temos aqui uma compra na região do 4.990 ao 5.000, que é uma região de defesa para compras. Nós temos aqui um outro ponto na região dos 5.030 e outra, aliás, desculpa, nós lateralizamos, né, entre essa região dos 5.130 até a região dos 5.110, ok? Desde o dia 19. Essa região dos 5.030 é uma região compradora. Nós temos outra região de compra na região do 4.960 ao 70, e essa última região do 4.950 é a região de defesa dos compradores, ok? Porque se romper isso aqui, nós vamos ter o dólar a R$1 dentro de pouco tempo. Eu estou brincando, logicamente seria um sonho tudo isso, né? Ok, então, pessoal, no momento é o que temos. Amanhã, durante o pregão, nós iremos reatualizando o nosso grupo de operações de acordo, logicamente, com aquilo que o mercado for nos oferecendo, né? Nós esperamos uma resposta do mercado para reagirmos ao preço. As coisas não são da forma como nós queremos, né? Muito bem, então, desejo a todos vocês uma ótima semana e amanhã muita paciência, calma e só operem nas nossas regiões validadas, ok? Muito obrigado, então, boa noite e até amanhã.